de número 142. O título da nossa mensagem hoje é: Quando minha alma desfalece, o Senhor é o meu refúgio. Aqui mais uma vez, Davi está em uma situação terrível, numa caverna, isolado, e nós iremos ver que nós, mesmo nos piores momentos, mesmo que a nossa vida esteja num poço sem saída, nós podemos confiar em Deus, porque somente Ele é o verdadeiro refúgio. E Davi aprendeu muito isso ao longo dessa vida. Apesar de ser um homem muito usado por Deus, alguém levantado por Deus, ele teve muitas dificuldades e muitas expostas até mesmo na palavra de Deus, seus pecados. Mas mesmo assim, nós podemos aprender o que é um verdadeiro arrependimento, o que é um verdadeiro clamor, como nós devemos nos aproximar diante desse Deus que é santo, diante desse Deus que é justo, e nele encontrarmos o perdão, nele nós encontrarmos a reconciliação. E é isso que esse texto vai nos ensinar mais uma vez. Eu peço que todos atentem para o verso de número 1 e número 2. Diz assim a palavra de Deus: Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Aqui nós vemos que o salmista, que está escondido na caverna, ele vai clamar a Deus. Quando o homem, e justamente numa situação dessa, como Davi está elevado ao desespero, ele começa a ver que nada nesse mundo pode nos salvar, que nada nesse mundo pode nos libertar do mal que está por vir. E quando nós olhamos acerca do inferno, acerca da condenação, que são verdades, nós podemos ver que as nossas boas obras, elas não nos irão aproximar de Deus, que ela não nos irá reconciliar com Deus. E nós vemos aqui que ele suplica, não a homens, não a príncipes, não a reis, não a chefes, não a parentes, não a pessoas próximas. Ele vai até Deus. E é isso que nós fazemos. Mesmo quando pessoas pregam o evangelho para nós não chegamos diante dessas pessoas e confessamos nossos pecados. Nós temos que ir diretamente a Deus, que é somente Deus que pode nos perdoar. É somente Deus que pode nos reconciliar. Pessoas, elas podem nos mostrar o caminho que um dia talvez aconteceu com elas. E obviamente, para aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, um dia eles foram confrontados com ele também. Mas é somente Deus que nós devemos clamar. Nós devemos nos colocar diante dele e pedir o perdão. E quão precioso é o clamor da alma que se vê pecador e necessitado. É muito triste nos nossos dias, quando nós vemos pessoas que acham ainda que são boas. Pessoas que acham que ainda por meio de suas migalhas chegarão até o céu. Que acham que aquilo, pouquinho que elas fazem, muitas vezes até mesmo com a intenção errada, elas acham que aquilo vai levar elas até Deus. Mas nós vemos que Deus jamais vai desprezar um coração que geme. As lágrimas do pecador valem mais do que as joias de um príncipe. Essa frase é de um puritano, e é realmente isso. As lágrimas é muito mais importante. Um coração quebrantado, um coração contrito é muito mais importante do que qualquer aspecto financeiro, qualquer aspecto externo, a tua função social, o teu trabalho, qualquer outra coisa. Nós podemos confiar que se nós chegarmos até Deus em arrependimento, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar.
Eu quero que todos abram em Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Isaías 55, nós iremos ler os versos 6 e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse é o nosso Deus. Ele é grandioso em perdoar. Aquele que vai até Ele em arrependimento, com arrependimento genuíno, com o coração quebrantado, vai encontrar perdão. Vai encontrar reconciliação com Deus. Aquele que está perdido em pecados, a única forma que pode é clamar a Deus. Não existe outro intermediário. Não é através do pastor, do líder religioso, do padre ou qualquer que seja. É somente em Cristo Jesus que nós encontramos o perdão. É somente nele. E nós precisamos avaliar, mesmo até nós, que talvez temos vindo muito tempo na igreja. Já teve algum momento específico onde você derramou o seu coração diante de Deus e pediu perdão? Clamou realmente a Ele, colocando todos os pecados, sem justificar, sem tentar se apegar em qualquer outro aspecto religioso, mas confiando somente em Cristo Jesus. Isso é fundamental, porque é somente assim que nós encontramos o perdão, reconhecendo os nossos pecados e crendo no Filho de Deus. O primeiro passo para o céu é um coração partido. Por isso a importância de nós olharmos em primeiro lugar para o pecado. Nós não podemos pregar o verdadeiro evangelho sem apontarmos que o homem é totalmente perdido, que ele é mau, que ele é perverso, porque nós mesmos, agora com um novo coração, olha o que nós pecamos diante de Deus diariamente. Quantas vezes nós temos que ir em perdão, à noite, durante o dia. Deus, eu falhei, mais uma vez. Deus, eu pequei. Deus, eu preciso da tua misericórdia e da tua graça, porque senão eu não respiro, eu não vivo. O quanto nós falhamos na vida de oração, o quanto nós falhamos na nossa leitura bíblica. E isso é muito triste, mas é real. E nós vemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, aqui nesses versos, ele não esconde as suas tribulações, ele derrama. E é assim que nós devemos ser. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser verdadeiros, nós não temos que ser fingidos, nós não temos que colocar máscaras. Nós temos que chegar diante de Deus, porque Ele sonda o nosso coração. Ele conhece, Ele sabe o que passa dentro de nós, a intenção até mesmo da nossa mente. É por isso que nós não podemos esconder nada dele. Porque como nós já estudamos há algum tempo atrás, Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está em lugares que nós não imaginamos. Ele vê o que nós fazemos. Ele sabe o que passa no nosso coração. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando os fariseus vinham com as armadilhas, eles achavam que podiam pegar Jesus, mas ele sabia o que se passava. Nós precisamos entender isso. A Deus ninguém engana. O verdadeiro arrependimento, ele não busca se justificar, mas ele se derrama aos pés de Deus. Nós vamos sem desculpas, sem colocar a culpa na minha esposa, nos meus filhos, na criação que eu tive, no ambiente que eu cresci. Eu só chego e confesso o meu pecado. Eu coloco os meus pecados diante de Deus e clamo por perdão. E quão gracioso é o Senhor
que ouve o clamor de um pecador sincero. Porque nós temos visto isso. Todas as pregações à noite, nós vemos que Deus é misericordioso em perdoar. Que aqueles que vão até Ele, Ele de maneira nenhuma jamais irá rejeitar. Então, se algum de nós aqui nessa sala ainda não foi, está esperando o quê para ir até Ele? Nós devemos correr até Cristo. Não há motivo para nós confiarmos em nós mesmos. Mas nós continuamos o nosso texto em Salmo 142, versículos de número 3 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aqui nós vemos nesse texto que quando o espírito desfalece, a confiança surge. Aqui nós vemos o estado miserável de uma alma sem Deus. Aqueles que estão sem Deus, a própria palavra de Deus declara que estão mortos em delitos e pecados, estão totalmente afastados de Deus, longe de Deus, separados de Deus. E tudo que eles fazem não passa de desagradar a um Deus que é justo, santo e que vai punir o pecado. É por isso que, como eu falei anteriormente, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós não podemos deixar de falar acerca do pecado. Nós temos que apontar para a lei de Deus e mostrar que nenhum de nós seríamos capazes de cumpri-la. O Espírito desfalece, os caminhos eles estão armadilhados e não há escapatória visível. Mas nós vemos aqui que Davi, mesmo estando nessa situação terrível que nós vimos, ele sabe que o Senhor conhece o seu coração, que o Senhor está com ele mesmo nesse momento difícil. E todos aqueles que já creram, todos aqueles que já foram em arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, podem confiar que mesmo se estiverem nas trevas mais densas, nós não estaremos só. Nós estaremos com Cristo. Deus conhece o teu caminho, ainda mesmo que você esteja andando por caminhos que podem o levar a resvalar. É por isso, na vida cristã não há atalhos. Nós devemos seguir em obediência a Deus. Por isso que eu falei já muitas vezes, nós jamais podemos separar a justificação da santificação. Aqueles a quem Cristo justificou pela fé, Ele irá santificar, Ele irá transformar. Por isso não há cristãos carnais, há apenas legalistas, pessoas religiosas, falsos cristãos. Aquele que nasceu de novo, ele vai ser santificado, ele vai ser trabalhado por Deus. E nós vemos que Deus sabe onde nós nos escondemos. E Davi, aqui ele reconhece os medos, ele reconhece as falhas. E é por isso que na caminhada cristã é fundamental. E nós aprendemos pela manhã, que nós estamos estudando o livro de Romanos, que nós devemos confessar, nós devemos não calar a nossa consciência, porque a nossa consciência foi colocada por Deus para nos acusar quando precisa. É por isso que nós precisamos alimentar nossa mente com a palavra de Deus. É por isso que nós devemos ter uma vida de oração, porque sem isso é impossível. Olha as lutas, as dificuldades que nós temos, ainda mais em dias difíceis. O retorno do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais perto. Os sinais são claros. Então, ainda mais agora, nós devemos nos apegar, lembrando de buscar tudo aquilo que é puro,
tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é amável diante de Deus. Mas nós vemos que mesmo quando nós chegamos a Ele, com essas misérias, com esses fracassos, Ele nos recebe com misericórdia. E isso nós não devemos nos esquecer, porque nós vimos também pela manhã a importância que nós temos de ter paciência com as pessoas que têm vindo até Cristo. Porque nós devemos lembrar como Ele tratou com nós. Ele não nos mostrou todos os nossos pecados. Ele vai tratando área por área. Nós, obviamente, confessamos de forma geral todos, mas Ele vai mostrando, trabalhando o nosso coração, trabalhando área por área, para que possamos crescer em santidade. Porque imagine se Ele mostrasse o monstro terrível que nós éramos. Nós iríamos fugir, nós iríamos correr. Mas nós vemos que Ele diz aqui, Tu és, no verso de número 5, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Eu quero que todos abram o Salmo de número 46. Nós iremos ler o verso 1. Salmo 46, o verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando tudo falha nesse mundo, quando sistemas, governos, familiares, pessoas próximas nos traem a confiança, Deus permanece fiel. Mesmo quando tudo falha, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar porque Ele é santo. Nós podemos confiar porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Nós vemos que nós muitas vezes não cumprimos. Por isso, se salvação fosse por obras, todos nós estaríamos condenados ao inferno, que era isso que nós merecíamos. Mas porque Ele veio, porque Ele fez, porque Ele cumpriu e foi obediente até a morte de cruz, nós podemos ter esperança. E nós vemos nesse texto que o pecador que crê encontra Deus, o refúgio eterno. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há salvação fora da cruz de Cristo. Por isso nós podemos nos achegar. Porque como nós lemos na nossa liturgia o texto de Jesus no Getsemane, a angústia terrível que Ele sofreu, e nós não conseguimos imaginar. Nós vemos às vezes filmes mostrando o visual, a tortura física, mas nós não conseguimos imaginar o que é o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre o Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados, Ele sendo moído pelas nossas transgressões, como fala Isaías 53. Nós devemos ter muito cuidado quando nós olhamos e pensamos apenas em aspectos físicos. Nós não sabemos o quão terrível foi aquele momento. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi humilhado pelos seus inimigos que nós vimos, o perseguiam, o difamavam, falavam mesmo que ele vinha até da parte de Beelzebu. Mas não, ele era o Filho unigênito de Deus, ele era o Santo, ele era o Deus Emanuel, ele era o Alfa, o Ômega. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. John Owen diz que fora de Cristo, Deus é um fogo consumidor, mas em Cristo Ele é um Pai amoroso. Fora de Cristo, Ele é um fogo consumidor, mas em Cristo Ele é um Pai amoroso. É por isso que nós devemos correr a Cristo. Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós devemos ir até Cristo e confessar. Corra até Cristo. Que nós possamos falar como salmista: Tu és a minha porção, não as riquezas, não a reputação, não meu status social,
não qualquer coisa, mas que eu possa me apegar somente em Cristo Jesus, porque é somente nele que eu encontro o perdão, a salvação e a reconciliação. Aqui nós vemos que Davi estava totalmente arruinado, ele não tinha forças, seus inimigos são mais fortes que ele, e por isso nós precisamos aqui entender, até mesmo na nossa caminhada cristã, nós não somos fortes, nós somos fracos, o pecado é muito mais forte do que nós. Se nós vamos por meio da nossa força, por meio do nosso intelecto, por meio daquilo que nós sabemos, nós não vamos conseguir lutar. É por isso que nós devemos viver no Espírito, dependendo de Deus, confiando em Deus, lendo a palavra de Deus, meditando em sua palavra, deixando que ela nos confronte, vida de oração, não apenas orações esporádicas, mas uma vida de oração, entregando, confiando em Deus, deixando que Ele haja por meio de nós. Mas nós vemos que aqui ele termina o salmo que acabamos de ler. Ele diz: atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aqui nós vemos o quão terrível é nós estarmos numa situação de prisão. Mas nós vemos aqui que Deus, Ele não nos liberta nesse texto, e nós vamos aprender isso na caminhada cristã, que Ele não apenas nos liberta para fugirmos do inferno, mas o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que nos regenera, Ele nos liberta para nós nos tornarmos adoradores. E Ele diz isso. Ele diz aqui: tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Ele não diz: tira minha alma da prisão para que eu viva da maneira que eu quero, para que eu faça as coisas do jeito que eu quero. Não! Eu sou liberto de mim mesmo para me tornar servo de Cristo, para confiar em Cristo somente. O verdadeiro convertido, ele quer ser livre para pertencer, livre do pecado, para ser servo de Cristo. É isso que é a verdadeira liberdade cristã que nós vimos de manhã, que ela não deve ser levada à libertinagem, mas que ela deve ser vivida em amor, em responsabilidade e edificando uns aos outros em amor. É assim que nós vivemos a caminhada cristã. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Eu não sou liberto para viver da maneira que eu quero, para fazer as coisas do meu jeito, achando que Deus é o gênio da lâmpada e vai me abençoar financeiramente, como a maldita teologia da prosperidade diz. Nós somos libertos para nos tornarmos filhos. A nossa mesma confissão de fé e o catecismo puritano que nós usamos, ele diz o que na primeira pergunta? O homem foi criado com qual propósito? Para honrar e glorificar a Deus. É isso que nós devemos fazer com a nossa vida, com tudo o que nós temos. O salvo não anda mais com os ímpios, mas se une aos justos. Justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ele se torna parte do povo de Deus. Ele vai procurar estar junto com pessoas que têm a mesma mente, o mesmo coração, que não ficam perdendo tanto o tempo aqui e agora, mas olham para a eternidade, que estão com os olhos em Cristo, que sabem que aqui talvez nós chegaremos a 70, 80 anos, mas o que é isso comparado com uma eternidade? O que é isso comparado a uma eternidade diante de Deus? Nós precisamos avaliar isso. Ele
foi feito bem por Deus. É por isso que a regeneração é uma obra que Deus faz. É Deus do início ao fim na salvação. É o Pai que escolhe, o Filho que redime e o Espírito Santo que regenera. É o Deus triuno agindo e transformando a vida da pessoa. É por isso que não é pelos nossos argumentos. É por isso que nós não conseguimos abrir a cabeça da pessoa e colocar as verdades. Mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, todos que estão me ouvindo essa noite, se há alguém aqui ainda que caminha em trevas, que possa ouvir a voz de Deus, porque como nós falamos, não é religião. Nós somos reformados, nós estudamos muito, cremos. Nós vemos que há pessoas, infelizmente, que têm boa teologia, mas vão para o inferno, porque não é só isso. Se não nascer de novo, se não tiver o coração transpassado pelo Evangelho, se não for transformado, se não for santificado, não adianta nada. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos que o nosso coração de pedra seja removido e colocado um coração de carne. Nós vemos aqui que Cristo, Ele chama pecadores da prisão do pecado. Ele vê onde nós estamos. Cada um de nós aqui, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que tem passado agora. Ele sabe as nossas lutas, as nossas fraquezas. Ele sabe o que mesmo está passando agora na nossa mente. Por isso, nós não devemos jamais endurecer o nosso coração. Nós devemos fazer como Davi, derramar nossa alma e não esperar o desespero final. Porque nós sabemos que haverá um dia que ele irá voltar. E daí, quando ele voltar, já não há mais tempo. Então, hoje é o dia da salvação. Hoje há esperança. Cristo é o refúgio, como nós lemos. Ele é a porção e Ele é a libertação. Eu quero que todos abram em Isaías, capítulo 1, versículo de número 18. Isaías capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Nós vimos que não há pecador que não possa ser reconciliado por meio do sangue de Jesus Cristo. O pior dos pecadores pode ser perdoado. Por isso, todos nós fomos perdoados, aqueles que cremos um dia. Nós chegamos com a nossa multidão de pecados, mas nós colocamos diante de Deus. Nós clamamos a Ele por salvação, para que Ele nos mostrasse também o verdadeiro arrependimento, porque muitas vezes não é algo que acontece instantâneo. Na maioria das vezes nós continuamos lutando com o nosso pecado, nós continuamos tentando ainda nos apoiar na religião, nas boas obras, tentando fazer exercícios religiosos achando que nós vamos agradar a Deus, mas não é assim. Nós nos livramos de tudo isso e chegamos diante de Deus e confessamos o nosso pecado. Ele então nos perdoa de todos os nossos pecados, todos aqueles que nós cometemos no passado, todos aqueles que cometemos no presente e que ainda cometeremos no futuro. Não há pecado que não possa ser perdoado na cruz do Calvário. Não há pecado que não possa ser perdoado. E nós vemos que Jesus também faz um chamado a nós. Mateus capítulo 11, versículo 28.
Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que vão até Cristo Jesus, em arrependimento e fé, encontram perdão, encontram paz. E nós falamos isso, que o primeiro fruto da justificação por fé é paz com Deus. Saber que o meu pecado foi perdoado. Saber que por causa de Cristo Jesus agora, minha dívida foi paga. Isso não há coisa no mundo que pode comprar. O maior sentimento: estou em paz. Meu débito foi pago. Por isso agora eu posso chegar diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Conhecer a sua palavra. Ser a habitação do seu Espírito. E isso é algo maravilhoso. Nós devemos nos lembrar, e nós aprendemos muitos com os nossos irmãos no passado. Richard Baxter diz: eu prego como um moribundo a moribundos. Suplico-vos, reconciliem-se com Deus. Não tardem, pois há um inferno a evitar e um céu a ganhar. Hoje é o dia de salvação. Nosso desejo, acredito que todos aqueles que creem aqui, é que todos nós possamos estar na eternidade. Mas nós sabemos que às vezes tem muitas pessoas que se tornam apenas membros de igrejas religiosas, que seguem um caminho apenas achando que por eu ser batizado, por eu dar o dízimo, por eu dar a oferta, por fazer isso, por fazer aquilo, eu serei salvo. Mas não, nós precisamos nascer de novo. Ele morreu por pecadores como você. Ele ressuscitou para nos libertar da caverna. Todos nós estávamos numa caverna, num lamaçal. A palavra de Deus diz: nós estávamos mortos espiritualmente, mas Ele veio e nos buscou. Ele vive para nos receber também. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Dobre os seus joelhos, rasgue o seu coração diante de Deus. Clame por perdão, por arrependimento. Se você não sente ainda que é um pecador, peça que Deus mostre quão mal você é. Que Ele mostre que você precisa de salvação. Que você precisa se dobrar, se quebrar diante de Deus. Se tem alguma coisa ainda que você se apega, que Ele possa quebrar isso, mas para que você não vá para o inferno. Que você se apoie somente em Cristo Jesus. Nós devemos fazer como o salmista, que clamou para que Deus tirasse a sua alma da prisão, para que louvasse o seu nome. E é por isso que nós nos encontramos aqui, aqueles que creem. Nós guardamos o dia do Senhor, viemos aqui para louvar o seu santo nome, porque nós entendemos aquilo que Cristo Jesus fez. Por causa dele que nós viemos aqui. Não é por causa de uma pessoa ou outra, nós temos que vir somente por Cristo. Porque foi Ele que fez aquilo que nenhum de nós seríamos capazes de fazer. E Ele fez de forma perfeita, de forma completa, de uma vez por todos. E obviamente, todos aqueles que vêm até Ele, encontram perdão e reconciliação, começam também a fazer parte de uma igreja. Obviamente nós temos padrões, nós devemos procurar uma igreja bíblica, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que prega o evangelho. Talvez muitos aqui, essa noite, talvez podem pensar, mas a gente escuta o evangelho todo domingo à noite. Mas é algo precioso, é algo que nos lembra o que Cristo Jesus fez. E nós precisamos estar preparados para quando as pessoas nos perguntarem acerca da nossa fé, que nós possamos pregar Cristo e não usar apenas testemunhos pessoais. Testemunho pessoal não é o Evangelho. O que Cristo Jesus fez,
a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Esse é o cerne do Evangelho, esse é o coração. Nós devemos pregar Cristo, Cristo somente. O que nós fazemos, a maneira que Deus transformou, Deus age de maneira diferente em cada um de nós. A santificação ela é progressiva. É por isso que nós devemos nos apoiar somente em Cristo. Isso é o que importa. É por isso que salvação não é por exatidão teológica. Salvação é por arrependimento e fé. Arrependimento de pecados para com Deus e fé na obra e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Que isso possa estar claro na nossa mente. Para mim isso é a coisa mais importante. Pela manhã nós estudamos doutrinas. Nós temos estudado a palavra de Deus verso por verso, livro por livro. Mas para mim o mais importante é que cada um possa ter convicção de que um dia se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo e irá passar a eternidade. O restante, com o tempo, Deus irá abençoar, irá trazer a luz, mas a salvação é o principal. Que Deus nos abençoe e nós iremos agora entoar um último hino ao nosso Deus. Eu peço que todos fiquem de pé.